Você já teve a sensação de encontrar uma pessoa ou visitar algum lugar e sentir que você absorveu a energia da outra pessoa, desse lugar, uma energia desequilibrada? Você percebe que às vezes você é afetado facilmente por esses campos energéticos aos quais você interage no dia a dia? Vamos falar sobre esse assunto nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Isaac, eu sou instrutor e terapeuta no IPS, Instituto de Práticas Integrativas em Saúde. E bora lá pro vídeo. Bom, muitas pessoas, muitos alunos chegam para mim falando exatamente isso. Eduardo, eu sou muito sensível, pareço uma esponja, eu absorvo muito. Às vezes eu falo com uma pessoa que não está se sentindo bem e eu fico sentindo um peso no ombro. Às vezes o meu estômago não fica legal, minha cabeça parece que fica pesada, ou até mesmo eu fico tendo sensações, percepções, ressoando aquilo que a outra pessoa ou que eu captei do próprio ambiente. O que fazer? Bom, primeiro a gente precisa entender um pouco sobre por que isso acontece e depois nós vamos compartilhar com vocês algumas dicas, algumas sugestões se você percebe isso. Nós somos seres de energia. Nós somos seres de interações, de relações. E os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas energias impactam os ambientes, impactam os seres com os quais nós temos contato. Da mesma maneira que nós, através dos nossos múltiplos campos dimensionais, emanamos e influenciamos, nós também somos influenciados pela energia dos outros seres, dos ambientes pelos quais a gente passa. Muitas pessoas, percebendo isso, dizem: Eduardo, me falaram que eu tenho mediunidade, que eu sou muito sensível e realmente eu capto e assim pareço uma esponja. Pessoal, eu acredito que existem pessoas que de fato têm uma propensão a terem uma sensibilidade maior. Eu acredito nisso. Porém, a gente não pode simplesmente dar uma resposta como essa. É porque você é muito sensível, porque você tem mediunidade e ponto final. Como se isso explicasse e permitisse, né, então, que a partir de lá você continuasse sofrendo as mesmas coisas, só que com uma explicação em mente. Bom, não vejo bem assim. Muitas vezes nós estamos nada mais, nada menos do que fragilizados energeticamente. E por isso nos tornamos mais sensíveis. Como eu disse, eu acredito sim que muitas pessoas têm uma aptidão para captar essas interações, essas energias mais sutis. Mas tem dois conceitos aqui que eu quero apresentar para você agora. O primeiro conceito é da resiliência vibracional e depois o conceito da limpeza ou da dessintonização. A resiliência vibracional é um termo, uma expressão que trata da nossa armadura energética, da nossa capacidade de nós interagirmos com os campos de outras pessoas, de outros ambientes, até mesmo sentirmos, mas finalizado aquela interação energética, nós retornamos para o nosso estado de equilíbrio. Isso é ser resiliente. Resiliente é um termo que vem da física, que traz justamente essa ideia de um corpo receber uma pressão e depois retornar ao seu estado original. Quando nós somos resilientes vibracionalmente, a nossa capacidade de interagir com campos de pessoas e ambientes diversos e até mesmo desequilibrados aumenta. Nós conseguimos servir, nós conseguimos estar no meio de grupos, nós conseguimos frequentar lugares e não sermos tão afetados por eles. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo, provavelmente você tem essa sensação de sensibilidade energética. Como seria? Como seria para você? Você poder ir em festas, você ir em locais repletos
né, de pessoas, você interagir com situações diferentes e não ser afetado, não ser afetada. Isso é resiliência vibracional, é o fortalecimento das nossas defesas. E como, Eduardo, eu posso fazer, então, para que eu desenvolva essa resiliência vibracional? Porque eu quero demais esse negócio. Isso é muito bom. Veja, pessoal, então, aqui eu fecho esta ideia de que não, nem todo mundo é realmente sensível energeticamente. Talvez você esteja num momento onde você está com uma baixa resiliência vibracional e pelo seu campo estar enfraquecido, você se torna mais suscetível às influências das energias desequilibradas. Você sente mais e não só sente mais, como carrega mais tempo aquela sensação de desconforto vindo dos pensamentos, sentimentos, sensações, energias, histórias com as quais você interagiu. Mas vamos lá ao que é mais importante nesse vídeo: como você pode aumentar a sua resiliência vibracional. Existem muitas coisas, existem muitos fatores e eu quero trazer algumas sugestões bem práticas para você poder começar a observar e aplicar na sua vida para você aumentar então esse fortalecimento, essa defesa energética. E depois, no finalzinho, a gente fala sobre a limpeza e dessintonização. Em primeiro lugar, melhore a sua alimentação. Sim, a alimentação é algo que influencia muito no nosso campo etérico e o nosso campo etérico influencia nos nossos campos mais sutis e também no nosso corpo físico. Quando você come alimentos que estão muito afastados do tempo da colheita, da produção, a vitalidade desses alimentos já caiu muito. Por exemplo, uma maçã quando você colhe, é uma maçã que tem o elemento material que vai nutrir o seu corpo físico, porém ela também está repleta de energia vital. Essa energia sutil vai nutrir os seus corpos sutis e melhorar a sua resiliência, o seu fortalecimento. E aí você vai lá no mercado, compra essa maçã e deixa na sua fruteira 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Como que essa maçã vai ficar lá? Você vê, ela não tem brilho, você come, ela não tem o mesmo sabor, o mesmo gosto. Quanto mais passa o tempo da colheita, menor é o campo vital das frutas, das verduras, dos alimentos em geral. Então, se você incluir na sua alimentação, na sua dieta, alimentos com mais vitalidade, menos processados, mais próximo à colheita, provavelmente ele estará com o máximo de vitalidade. Talvez você já tenha tido uma impressão de você comer bastante, mesmo assim você se sentir cansado, desvitalizado, sem energia. São vários fatores que podem aí estar atuando, mas um deles é isso, é o tipo de alimentação que você tem. E aí eu vou te dar uma dica: pesquise a respeito de brotos e germinados. Inclua brotos e germinados na sua dieta, porque eles são alimentos repletos de vitalidade. Então, reduza alimentos também embutidos, muito processados. Se você puder, reduza o consumo de carnes também, porque isso vai beneficiar muito a saúde do seu ser integral. Enfim, essa primeira dica é melhorar a sua alimentação como um todo. Em segundo lugar, descanso. Se você tem tempo de descanso, se você tem tempo de lazer, se você consegue ter uma boa noite de sono, se você tem um sono de qualidade, isso também impacta na harmonia dos seus campos multidimensionais. E esses campos multidimensionais harmonizados, fortalecidos, equilibrados, vão trazer para você resiliência, fortalecimento. É como se fosse uma armadura que te reveste, que está em bom estado. Quando não estamos nos alimentando bem, até talvez comemos muito, mas como eu disse, alimentos com baixa vitalidade, alimentos com muitas questões que trazem desequilíbrio para o nosso sistema integral, isso vai nos impactar muito. Atividades físicas é o próximo item que eu quero te sugerir. Você fazer atividades físicas, de preferência aquelas que você goste, que você tenha prazer, que você tenha conexão. Vai te ajudar, inclusive, a ter mais disciplina,
a perseverar mais nesse propósito, se você escolher algo que você curte mais fazer. Você praticar atividades físicas com frequência também é algo que vai fortalecer muito o seu equilíbrio integral. Banho de sol. Você se expor à luz solar com frequência, se possível todos os dias. Nos horários recomendados, mas se expor ao sol, o banho de sol também é mais um fator que vai ajudar o fortalecimento do seu equilíbrio. Você cuidar daquilo que você come, agora, não só falando de alimentos para o corpo, mas o que você também absorve através dos seus demais sentidos. O que você consome através da sua visão, o que você lê, que vídeos, que músicas você ouve, que tipo de assuntos que você conversa, que você participa, quais são os padrões que você tem cultivado no seu pensamento, no seu sentimento, na sua fala. Tudo isso está impactando também essa harmonia do seu ser integral. E aqui vai uma outra dica preciosa. Você auto-aplicar-se uma técnica de Reiki. Não sei se você já ouviu falar ou não do método Reiki, que é uma prática integrativa que foi sistematizada no Japão há mais de 100 anos e tem aí mais de 40 técnicas para você promover para você e também você ajudar outras pessoas a terem mais bem-estar, saúde na sua integralidade, desenvolvimento pessoal. Você auto-aplicar-se técnicas de Reiki todos os dias, pelo menos alguns minutos, é algo que fortalece muito o seu campo vibracional e ajuda assim você elevar as suas defesas energéticas e você ter a capacidade cada vez maior de você fazer o que você precisa na vida. Interagir com as pessoas, com os grupos, com os ambientes que você precisa, mas não ser tão afetado assim. Você aplicar as técnicas do Reiki em você, isso fortalece, harmoniza, equilibra os seus centros energéticos vitais, conhecidos também como chakras, e vai aumentando cada vez mais a resiliência vibracional. Bom, aqui foram algumas dicas, nós poderíamos citar muitas outras, mas eu acredito que com essas dicas você já consegue refletir na sua vida e verificar o que você pode melhorar. Agora eu quero falar de um outro aspecto. Se a resiliência vibracional é como se fosse a nossa armadura, é como se fosse a roupa do mergulhador para você entrar no mar e acessar várias profundidades e poder voltar são a salvo, nós vamos falar agora do aspecto da limpeza energética, porque se uma coisa é essa capacidade de interagir com energias diferentes e retornar para o estado normal, para o meu padrão, sem ser tão afetado, uma outra coisa é nós aprendermos uma vez que nós nos conectamos com algum campo de energia, com algum pensamento, sentimento, energias, histórias que não são nossos, nós podemos aprender a fazer a limpeza, essa desconexão. Muitas pessoas dizem assim para mim: Eduardo, eu pego demais a energia dos outros, energias desequilibradas, ruins. Eu vejo muito que você se sintoniza. Esse fato de nós nos sintonizarmos com o campo energético de outros seres, outras pessoas, é algo muito natural, muito comum. Se você está com a resiliência mais baixa, você percebe aquilo te afeta mais. Se você está com a resiliência vibracional mais alta, você percebe, talvez muito menos ou nem percebe. Mesmo percebendo, aquilo não te afeta tanto, mas conectou com algo, como que você faz a desconexão, a limpeza energética? Bom, nós temos muitos caminhos também. Um caminho que você pode fazer é você trazer a sua atenção, a sua presença para o aqui e para o agora e visualizar, conectando com o melhor do seu sentimento, do seu pensamento, das suas energias, com uma luz divina de cor dourada e visualizando que essa luz divina de cor dourada vai descendo sobre você e vai limpando todo o seu campo. Essa luz dourada ela é excelente para fazer a purificação de formas de pensamento, de energias gravitantes no seu campo. Então você pode imaginar essa luz divina na forma de luz dourada descendo sobre você
e como se fosse uma chuva de luz, uma chuva de bênçãos ou uma cachoeira de luz dourada, e promovendo também a purificação, não só do seu corpo, dos seus campos sutis, mas de todo o ambiente onde você se encontra. Se você é reikiano, provavelmente você também conhece a técnica banho seco, a técnica Kenyoku. Essa técnica também é muito poderosa para que você faça essa dessintonização, essa limpeza, esse autoequilíbrio energético. E eu gostaria de finalizar esse vídeo fazendo essa técnica, mostrando, ensinando para você como que é essa técnica do Reiki. Mesmo que você não seja reikiano, você pode fazer essa técnica. Mas antes disso eu quero te fazer um convite. Se você é um reikiano e gostaria de fazer uma reciclagem, uma revisão, uma atualização dos seus conhecimentos, e se você tem interesse, não sendo reikiano, em conhecer um pouco mais dessa tradição, nós aqui do IPSA, Instituto de Práticas Integrativas em Saúde, estamos com vagas abertas para um curso gratuito de Reiki. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer mais, quem sabe. É uma grande oportunidade para você ajudar mais a você e aprender técnicas para você ajudar outras pessoas. E mais um convite, se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser beneficiado. E vamos lá então para a nossa última técnica aqui do vídeo que eu quero te ensinar, banho seco ou Kenyoku. Essa técnica, a versão que eu vou te ensinar é uma versão adaptada por mim. Então eu peguei a técnica original do Reiki e trouxe uma adaptação. E essa técnica é assim, adaptada por mim. Você vai dizer com total presença e decisão, intenção, você vai dizer: me desconecto agora de todo pensamento, sentimentos, sensações, energias e histórias que não são minhas. Entrego tudo para o universo e seja aquilo que for melhor para todos. E depois de você fazer este comando, que eu também vou deixar escrito aqui na descrição desse vídeo, você vai fazer os movimentos, os quais eu vou demonstrar agora. Com a mão direita, você vai varrer do ombro no sentido diagonal, passando pelo estômago. Você vai varrer uma vez, com o braço esquerdo uma vez, com o braço direito uma vez, passando pelo seu estômago, de maneira vigorosa e com intenção de limpeza. Depois, começando com a mão direita, do ombro para a mão, uma vez, duas, três. Com o dorso da mão, você vai fazer o movimento de limpeza na região lombar, como se você estivesse varrendo. Depois você faz o movimento de varrida na coxa à frente, atrás, à frente, circula o joelho à frente, atrás, à frente, mãos como se tivesse molhada. Você faz 1, 2, 3, balança um pé, balança o outro. Agora eu vou fazer para demonstrar para você como que a gente executa essa técnica. Me desconecto agora de todo o pensamento, sentimentos, sensações, energias e histórias que não são minhas. Entrego tudo para o universo e seja o que for melhor para todos. Espero que você tenha gostado e aguardo aqui o comentário. Se você é uma pessoa sensível, se você sente a energia dos ambientes, das pessoas, deixa aqui que eu quero conhecer um pouquinho mais sobre como você vive, como você lida com isso. Eu espero ter te ajudado com essas dicas. Um fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo. Gratidão.